Nosso enfoque de hoje vamos falar sobre dois grandes pintores da era renascentista e da era barroca, Michelangelo e Caravaggio. Isso mesmo, Isabela. Vamos contar e explicar sobre suas obras, um pouco da vida de cada um deles e algumas curiosidades, tanto de Michelangelo e tanto de Caravaggio. Vamos começar falando sobre Michelangelo. Vocês estão prontos para embarcar nessa viagem? Se acomodem no sofá e vamos nessa! Michelangelo nasceu na cidade de Caprese, na Itália, no dia 6 de março de 1475 e veio falecer no dia 18 de fevereiro de 1564, na cidade de Roma, também localizada na Itália. Mas o artista passou parte de sua infância e adolescência na cidade de Florença. Michelangelo foi pintor, escultor, poeta e arquiteto, e considerado por muitos autores um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Em suas obras, o artista mostra um forte apego ao ideal do homem perfeito, e podemos ver essas características nas imagens de suas obras. Na obra de A Criação de Adão, uma das obras mais famosas de Michelangelo, ela foi feita no teto da Capela Sistina, e representa um episódio do livro de Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Durante 7 anos, Michelangelo trabalhou na pintura O Último Julgamento, na janela do altar da Capela Sistina. Quase que essa obra foi destruída nos primeiros anos depois de ser mostrada ao público. Segundo estudiosos, a obra foi considerada pornográfica. Outra obra super importante foi o retrato da família Médici, que foi uma família de bastante influência na região da Toscana, também localizada na Itália. Essa foi responsável por notáveis intervenções em Florença e também apoiou as obras de Michelangelo durante sua vida. Mas como falar de Michelangelo e não lembrar da famosa Capela Sistina? Caso vocês não saibam, Michelangelo usou pintura, porém a pintura não era seu meio de expressão principal. Ele era, em primeiro lugar, escultor. Contava suas histórias por meio de corpos grandes e dinâmicos. Exatamente. Os afrescos criados por Michelangelo para a Capela Sistina são repletos de imagens de corpos vibrantes e ativos. A Basílica de São Pedro é a maior igreja do cristianismo no mundo. A construção foi ordenada pelo imperador Constantino. Um dos arquitetos da grandiosa construção foi Rafael e Michelangelo. A construção inteira levou aproximadamente 150 anos para ficar pronta e é capaz de receber mais de 60 mil devotos. E ainda o local conta com 340 estátuas que servem de adorno. A obra Madonna dos Degraus, a primeira vez que a obra foi incluída entre as obras de Michelangelo foi em 1568. Na imagem, podemos observar a Virgem parecendo olhar em sentido contrário ao do espectador. Também na Basílica de São Pedro encontramos a escultura de Pietà. Representa Jesus morto nos braços da Virgem Maria. Michelangelo ficou tão fascinado pela escultura que fez questão de assinar seu nome na fita em que atravessa o peito da Virgem Maria. E por curiosidade, a palavra Pietà tem o significado de pena ou piedade, que é o que podemos observar na escultura do autor. Também tem a grandiosa estátua de Davi, que foi esculpida em um mármore de 5 metros de altura, que por sua beleza e expressividade, a estátua foi colocada na entrada da prefeitura de Florença. Agora assista esse pequeno vídeo informativo que resume as obras de Michelangelo. Todos os direitos autorais ao canal do YouTube Ilustrando História. Ilustrando História. Dizem que certo dia, em 1515, em Roma, ao concluir uma escultura de Moisés, um escultor italiano teria dado uma pequena martelada no joelho da estátua e dito: "Parla!". Ele estava maravilhado com a perfeição de sua própria obra, que ao seu entender só faltava falar. Este episódio descreve bem a personalidade deste escultor, que foi um dos mais importantes artistas do Renascimento e de toda a história, Michelangelo Buonarroti. Ele nasceu em Caprese, próximo a Florença, em 1475. Era filho de um nobre florentino que esperava que seu filho trabalhasse com direito e política. Mas Michelangelo se mostrava bem mais interessado nas artes e ingressou como aprendiz em um dos ateliês mais prestigiosos de Florença, o de Domenico Ghirlandaio. No ateliê, Michelangelo logo começou a superar seu mestre e com apenas 15 anos foi chamado a fazer parte do grupo de artistas da corte de Lorenzo de Medici, grande líder da cidade e incentivador das artes.
Lá, Michelangelo conheceu uma grande coleção de peças da antiguidade que despertaram sua vocação para a escultura e seu desejo de superar os antigos. Em Roma, aos 23 anos, Michelangelo esculpe a sua Pietà, uma escultura que mostra a Virgem Maria com Jesus Cristo morto em seu colo. Michelangelo brinca com as proporções para dar mais leveza à obra, esculpindo Maria proporcionalmente maior do que Jesus, além de representá-la com um rosto jovem, ainda que na época da morte de seu filho já passasse dos 50 anos. Segundo Michelangelo, desta forma ele pôde ressaltar a beleza da pureza de Maria. Ele ficou tão orgulhoso e fascinado com sua própria obra que fez questão de esculpir na faixa que passa sobre o ombro da estátua os dizeres: feito por Michelangelo Buonarroti de Florença. De volta a Florença, Michelangelo esculpe num mármore de 5 metros de altura uma enorme estátua de Davi, que por sua beleza e expressividade foi colocada junto à porta da prefeitura da cidade para que fosse admirada por todo o povo. Com sua crescente fama, Michelangelo é chamado pelo Papa Júlio II a Roma, que o encarregou de pintar as paredes da Capela Sistina no Vaticano. Michelangelo trancou-se na capela e trabalhou intensamente de 1508 a 1512. Quando a obra ficou pronta, causou tamanha admiração que Michelangelo, o maior escultor do mundo, acabou aclamado também como um gênio da pintura. Nos seus 88 anos de vida, Michelangelo fez ainda muitas outras obras marcantes, inclusive obras que concebeu como arquiteto. Todas elas tão admiráveis quanto a gigantesca cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, que marca até hoje o céu de Roma, a cidade eterna. Bem, nessa primeira parte contamos sobre as obras de Michelangelo. Espero que tenham gostado. E no próximo bloco vamos falar da vida de outro artista muito conhecido, Caravaggio. Você não pode perder, fique com a gente. O nosso próximo grande artista é o pintor Caravaggio. Diferente de Michelangelo, Caravaggio tinha somente uma única profissão. Nascido no ano de 1571 na cidade de Milão e veio a falecer em 1910 na região da Toscana. A origem do nome Caravaggio refere-se à aldeia onde vivia com sua família, já que seu verdadeiro nome também é Michelangelo. Iniciou seus trabalhos artísticos ainda quando era aprendiz. Caravaggio perdeu seu pai quando tinha somente 6 anos de idade. Começou a trabalhar na sua adolescência e passou a buscar influências nos escalões artísticos e culturais de Roma para fazer suas pinturas. Tornou-se um grande pintor, famoso, e fez decoração de diversas capelas, igrejas e catedrais em Roma, Nápoles e em Malta. Caravaggio viveu na época de transição entre o Renascimento e o Barroco, identificado como o maior representante do movimento artístico barroco de todos os tempos. Ele tinha algumas características em suas pinturas. Retratava personagens bíblicos, usava um forte realismo na pintura de suas obras e foco da imagem nos rostos dos personagens. Tinha ausência de correções e iluminação especial, usava efeito de sombras e luzes, e pintava o fundo de suas obras de cores escuras, principalmente da cor preta. Agora vamos falar um pouco mais sobre as principais obras do autor. A obra Os Jogadores de Cartas, podemos observar na obra as técnicas usadas por Caravaggio, que envolve fundos escuros e luminosidade nos personagens centrais da pintura. A técnica utilizada foi óleo sobre a tela, por isso dá esse brilho na obra. Neste caso, os principais personagens da obra são 2 jogadores de carta, que estão sendo observados por um homem mais velho. A obra Repouso na Fuga para o Egito trata-se de uma pintura idílica, ou seja, o que torna a pintura mais suave. Pode observar uma imensa paisagem com tonalidades luminosas. Essa foi uma das primeiras pinturas de Caravaggio. A obra A Captura ou Prisão de Cristo já foi até caso de polícia. Essa obra foi roubada de um museu em 2008 na Ucrânia e encontrada somente em 2010 na Alemanha. Segundo uma agência especial, a obra seria vendida por 100 milhões de dólares no mercado negro. Informações do site g1.com.
Voltando a falar exclusivamente só da obra, retrata o momento que Jesus Cristo é preso para ser crucificado. São 7 figuras ao todo na pintura e podemos observar nitidamente as características de Caravaggio na pintura. Outra obra bastante reconhecida de Caravaggio é a Decapitação de João Batista. A obra retrata a execução de João Batista. Trata-se da única obra de Caravaggio assinada. E sua assinatura está no sangue derramado da garganta de Batista. Observem na imagem o amplo espaço branco, ou espaço vazio, que se encontra na imagem, e sempre prevalecendo um fundo bem escuro. Vocação de São Mateus também é conhecida como Invocação de São Mateus. Retrata o momento em que Mateus é convocado por Jesus para segui-lo. O pintor também recebeu ordens para basear-se nos versículos bíblicos. A composição é realizada em torno de 2 planos paralelos, sendo que o superior é ocupado por uma janela e o inferior apresenta a cena propriamente já falada, na qual Jesus chama Mateus para a evangelização. Caravaggio teve outras obras conhecidas também, como Canastro de Fruta, A Ceia em Emaús, Martírio de São Mateus, Deposição e a Nossa Senhora do Rosário. Como já citamos no início, a maioria das obras de Caravaggio tem referências em termos bíblicos, e ele nunca fugiu de suas características, e até atualmente é reconhecido como um dos maiores pintores da era barroca. Fiquem com esse pequeno trecho que separamos do documentário de Caravaggio, feito pela TV Cultura. A vida do Caravaggio, quando ele chega em Roma, é de grande dificuldade, com muitos problemas financeiros. Se diz que ele pinta uma série de pequenas telas e tenta vendê-las, né, com a ajuda de amigos ou outros artistas, mas a visão que nós temos dessa chegada em Roma é mesmo de um pintor no limite da possibilidade de sobrevivência, às vezes vestido como um mendigo e às vezes por isso mesmo, por essa apresentação e por essa condição muito precária, com dificuldades de conseguir os seus primeiros trabalhos. Ele vai trabalhar para uma pessoa que o recebe, que é uma pessoa da região das Marche, na Itália, e que o contrata para fazer alguns quadros para as igrejas das Marche. É uma figura que aparentemente é muito pão dura e que mal o alimenta. Caravaggio então o chama de Monsenhor Insalata, ou seja, Monsenhor Salada, porque ele só dava salada para o Caravaggio comer. E o Caravaggio vai adoecer efetivamente nesse momento, ele vai para um hospital de indigentes. O Hospital de Santa Maria della Consolazione, na verdade uma igreja que tinha por trás dela uma hospedaria para indigentes, de fato, né? E ali ele é atendido. Né? A gente tem que imaginar então esse artista um pouco mendigo, com as roupas rasgadas, com pouca alimentação e que tem que ser cuidado então por essas organizações quase que de caridade. Provavelmente é nesse momento que ele pinta esse quadro que ficou muito famoso, que é o Bacchino Amalato, né? O Baco doente. Infelizmente o Artfox está acabando. Obrigado pela sua audiência e, Thiago, obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Vamos retomar o programa de hoje? Trouxemos a vida de Michelangelo, quem foi, as obras, o que fez. E sobre Caravaggio também explicamos as obras com suas características e seus significados. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima.